Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, de estrutura de dados primitivas em Python. E hoje eu venho trazer para vocês mais uma estrutura de dados, que é a tupla ou tuple. Ela é muito semelhante às listas, né? Mas existe uma diferença, né, entre as tuplas e as listas. Os elementos, eles não podem ser mudados, tá? Então, a tupla, ela é um tipo imutável, né, do mesmo jeito que números e strings, tá? Então, a gente não pode, por exemplo, adicionar novos elementos, remover ou substituir elementos existentes, tá? Então, ela pode ter qualquer quantidade de valores, qualquer tipo de valor, tá? E elas sempre vão ser escritas entre parênteses, tá? Então, por exemplo, aí você pode dizer, mas então por que eu não uso lista ao invés de dupla? Bem, elas são muito úteis quando nós queremos representar valores múltiplos, imutáveis. Por exemplo, então quero representar, por exemplo, uma temperatura em graus Celsius, onde a primeira posição seria a temperatura e aqui é a unidade dela, se é Fahrenheit, se é Celsius. Poderia pensar também numa tupla para representar o espaço de coordenadas tridimensionais, onde eu poderia colocar, por exemplo, uma tupla igual a x, y, z. Tá? Então, realmente usar uma lista para esses casos que eu acabei de citar não faz muito sentido, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui simples de aplicação, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo, né, que é um programa que lê duas temperaturas e sua escala, né? Pode ser Celsius ou Fahrenheit, tá? E a gente quer informar o maior valor desta temperatura. Então, aqui, olha, a gente criou aqui uma função, né? É a função chamada maior entre duas temperaturas, né? Aqui o parâmetro, aqui o argumento da função TU. Antes de analisar aqui essa função, eu vou analisar aqui com vocês o programa principal, depois a gente vai analisar a função, tá? Então, pensei no seguinte aqui, olha, a gente colocou aqui uma constante, mensagem MSG, quantidade, quantos graus, escala, qual é a escala, a pessoa vai digitar se é Celsius ou Fahrenheit. Medida 1. Então, a medida 1 vai receber, né, o valor da temperatura, que seria a temperatura 1. E aqui é a escala desta temperatura. Mesma coisa, a medida 2 e a escala. Tá? Bem, aqui a gente colocou um pequeno tratamento de erro, mas não está ainda muito bem feito, né? Porque se a gente tiver um usuário bem comportado, que vai digitar certinho a temperatura, colocar C e F, tudo bem, mas pode acontecer de acidentalmente o usuário digitar uma letra errada, né, para essa escala da temperatura, e aí então a gente pode usar um try exception aí para organizar e fazer o tratamento de erros aí, né? Fazer um teste automatizado. Mas como meu objetivo aqui não é esse, eu vou deixar para vocês pensarem um pouco nisso. Então, olha só aqui, print, a maior temperatura lida é. Então, a gente aqui, olha, bem aqui a gente está chamando a função maior. Qual é o parâmetro que é passado, né? A função maior, se você olhar aqui em cima, ela tem dois parâmetros, o T e o U. Se você olhar quem é o T, ó, o T é essa tupla que tem medida e escala 1, medida 1 escala 1. Pode olhar aqui, ó. Esse aqui é o T e este outro argumento aqui é o U, né? Então, o T é uma tupla, o U é outra tupla. Tá? Então, aqui aí você olha para a função aqui, né? Ela recebeu aqui, nos argumentos dela, foi passado para ela duas tuplas, né? Da primeira temperatura, que é o T, e da segunda temperatura. Então, aqui, if, se
T1 é igual a 1, ou seja, a posição 1, são duas posições, 0 e 1. Na tupla, você acessa as posições como você acessa nas listas. Entre colchetes T0, T1, você acessa desta forma. Tá? Então, se a temperatura 1, se a posição 1 da tupla 1, né, é igual à posição 1 da tupla U, né, quem é a posição 1? Olha, a posição 0 é a medida e a posição 1 é a escala. Então, primeiro está comparando as duas escalas, se as duas temperaturas estão ou em Fahrenheit ou em Celsius, que você só pode comparar temperaturas de mesma escala. Então, aqui primeiro é comparado a escala. Se a escala for a mesma, aí você compara as temperaturas. If T0 maior que o zero, ou seja, se a posição 0 da tupla T for maior que a posição 0 da tupla U, então você vai retornar para essa função maior o T, né, que é a maior temperatura. Se não, vai retornar o U, ok? Então, quer dizer, já fez aí a primeira comparação. Agora é o seguinte, e se a posição 1 da tupla 1 for diferente da posição 1 da tupla U, você vem aqui para o se não se. Se não se, porque se elas forem diferentes, você pode usar tanto o T1 como o 1 para fazer a conversão. Aqui foi usado o T1, a posição 1 da tupla 1. Ou seja, se ela for igual a F, isso quer dizer, é lógico, que o 1 é C, porque foi feito o teste aqui se eles eram iguais e eles não eram. Então, vem para cá e testa se o T1 é F. Se for F, é porque o 1 é C, e aí você converte para graus Celsius. Né? Agora, se o T1 for C, você vem para o Else. Ou seja, se o T1 for C, é porque o 1 é F. Aí você converte para Fahrenheit. Tá? Então, aqui, olha. Certo? Ok. Depois que você converteu, aí você vem para o outro if aqui, olha. Se o T convertido for maior que o zero, que a posição 0 é a da medida, você vai retornar o T, né? Se não, você retorna o U. Pronto, a função que está definida aqui é um exemplo da execução, tá? Então, as tuplas, elas funcionam mais ou menos assim. Agora, vamos falar para vocês aqui tem um exemplo para vocês fazerem, né? Tá sobre, continuando de temperatura, aqui está bem organizado. E deixa eu colocar aqui uma outra estrutura de dados que vai, por exemplo, permitir o acesso aos elementos de forma diferente, né? Então, a gente viu que lista e tupla, né? Nas listas e nas tuplas, como é que a gente acessa os elementos? O índice é numérico, ele é inteiro, ele começa no zero, né? Porém, no Python, a gente tem também uma estrutura que é o dicionário, né? Os dicionários, que permitem que outros tipos de valores, além de inteiros, sejam usados como índices. Tá? Então, eu posso ter letras, eu posso ter qualquer tipo, né, de variável para ser o índice desses dicionários. Então, a gente vai estudar os dicionários por meio de exemplos. Então, imagina o seguinte, que você vai entrevistar, né, um grupo de pessoas. E aí, você precisa saber o ano em que essas pessoas nasceram. Tá? Depois que você descobrir isso, você deve, por exemplo, imprimir a quantidade de pessoas que nasceram em cada ano. Qual é uma ideia, assim, preliminar para fazer isso? Seria, por exemplo, criar uma lista com pelo menos 2017 posições, e cada vez que um ano for lido, eu vou incrementar o valor da lista naquela posição. Então, imagina o seguinte,
tu criares uma lista, né? Digamos que tu queira saber quantas pessoas nasceram em cada ano, e tu cria uma lista que começa em 0 até 2017. Pensa em como ficaria esse problema. Ou seja, você só incrementaria a posição se alguém digitasse que nasceu pessoas naquele ano. Tá? Então, uma possível resolução deste problema estaria neste algoritmo. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu em 1983, aqui, né, a posição 1983 ela seria incrementada. Então, essa abordagem ela resolve o problema, né, mas ela não é muito boa. Já pensou se todas as pessoas cujo ano de nascimento será informado, por exemplo, estão vivas, né? E se você fizesse um programa que as pessoas teriam que estar vivas, então não teria ninguém no século XIX, por exemplo, né? Bem, por exemplo, 1900, não teria ninguém, você teria uma lista com 2017 posições, né? Então, realmente, fica complexo, né, fazer esse tipo de coisa, tá? Agora, é o seguinte, os dicionários, pessoal, primeira coisa, né, que a gente tem que ver dos dicionários, né? Então, para resolver esse problema que a gente acabou de falar, né, o Python ele tem outra estrutura de dados, né, que vai permitir armazenar os valores sob índices quaisquer, que não precisam necessariamente ser inteiros não negativos iniciados em 0. Então, os dicionários eles são representados entre chaves. Um dicionário vazio é representado por uma chave, né? Aquela, se você quiser, eu quero representar um dicionário vazio. Então, se você quiser representar, por exemplo, um dicionário vazio, você pode colocar assim, um exemplo. Você abrir a chave e fechar a chave. Então, aqui você está representando um dicionário vazio, né? Então, por exemplo, na lista, o primeiro elemento adicionado à lista vazia, né, se ela é vazia, vai ser sempre lá na posição 0. Mas no dicionário, a gente vai associar explicitamente um índice para cada valor. Então, esse índice a gente chama de chave. Então, se o primeiro ano lido no exemplo foi 1996, por exemplo, a gente leu 1996 aqui. Foi o primeiro ano lido, 1996. Aí a gente, digamos que a gente diga que nasceu uma pessoa. Aí você vai ter um associado aqui ao 1996, tá? Então, o dicionário ele ficaria desta forma, certo? Ok. Bem, então, suponha que, adicionalmente, é informado que alguém nasceu, por exemplo, em 2005, né? E mais 2 pessoas em 1997. Só um exemplo aqui. Então, como é que o dicionário vai ficar? Ele vai ficar desta forma, ok? Então, a lógica, por exemplo, do nosso programa, ela poderia operar como a estrutura de dicionário, inicialmente vazia, né? Então, a gente poderia ter, assim, os nascimentos. Depois, a cada valor de ano lido, o que a gente poderia fazer? Somar um na posição correspondente do dicionário, certo? Então, olha só, o primeiro programa para resolver esse problema poderia ser escrito dessa forma aqui. Nascimentos recebe essa lista vazia, o while true. Qual o ano de nascimento? Então, se o ano, se for só colocado enter, break, né? Aqui, nascimentos, você coloca aqui, olha, você colocou o ano, aí você, se você fizer isso aqui, olha, nascimentos ano é igual a nascimento ano mais um, provavelmente, se você for executar esse programa, você vai perceber um erro quando o primeiro ano for lido. Por quê?
porque o programa vai tentar somar 1 no valor da chave correspondente com a instrução nascidos ano. O problema é que, como o dicionário está vazio, então essa é a diferença da lista. O valor para qualquer ano está indefinido, tá? Então, como o valor para qualquer ano está indefinido, a posição do ano não contém um zero, né? Como a gente gostaria que fosse, né? Por isso que vai ocorrer esse erro. Então, a gente poderia usar uma estrutura if, por exemplo. Isso aqui é uma segunda tentativa, tá? A gente poderia usar para verificar se há algum valor no endereço especificado, por exemplo. Então, isso também, por exemplo, pode, né, não vai funcionar, né? Porque no momento que você vai tentar aqui, olha, acessar nascimentos, ano, o programa vai parar com erro, porque esse valor é indefinido. Para que o programa funcione, pessoal, o que que a gente precisa? Usar um tratamento de exceção, né? Se a tentativa de incrementar o ano falhar, é porque o valor está indefinido. E aí você tem que atribuir 1 como valor para a chave correspondente ao ano, tá? Então, olha só aqui, nesse caso aqui, você inicializou ali o dicionário aqui, né, nascimentos, aí coloca o ano. Se você colocar enter para o programa, senão você vai tentar, né, tentar fazer, executar essa ação, né, incrementar o ano na hora que você digitou o ano de nascimento da pessoa, e exceto se nascimento de ano foi igual a 1. Tá? E aí depois você pede para imprimir. Ok. Só que o Python, ele tem uma forma mais simples de fazer isso, né? Então, você pode usar uma mensagem chamada get para obter o valor associado a uma chave. Então, tá aqui o get. Né? E ela vai inicializar com o valor default, né? Que será retornado pela função, caso a chave em questão não tenha nenhum valor associado. Então, a gente pode escrever, por exemplo, nascimentos.get ano 0. Essa mensagem, ela deve retornar o número de nascidos associados ao ano. Ou caso não seja definida essa informação, ela retorna a 0. Tá? Então, o programa ele pode ser escrito dessa forma aqui. Então, você pode usar essa mensagem get, né? Então, tente executar este programa e registre alguns anos, que você vai visualizar no final o número de nascidos em cada um dos anos informados, certo? Então, como nós não vamos fazer cálculos matemáticos com o ano, então ele é lido como literal e não como número, tá? Então, nota aqui que nessa linha ano aqui, eu não coloquei aqui int, né? Não coloquei, né? Não estou usando a função int. Então, se você executar no final do programa, print nascimentos, você verá que os valores dos anos vão aparecer entre aspas, né? Porque isso aqui não é inteiro. Então, a chave e o valor associado a ela não precisam ser necessariamente números, pessoal. Então, você pode gerar strings, qualquer outros tipos válidos, tá? Em relação aos tipos estruturados, existe uma restrição. Apenas tipos imutáveis podem ser usados como chave. Int, float, booleano, complex, tuple, tá? Agora, list a gente não pode usar, nem o tipo dicionário, tá? Ok? Então, o programa, né, ele apresentado, ele não precisa sofrer nenhuma modificação para ser capaz, por exemplo, de contar. Por exemplo, quantas pessoas com o mesmo nome são informadas. Então, basta uma troca simples no nome das variáveis, né, para manter a clareza do programa. Então, ele pode ser adaptado, né, para o que você quiser, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, associando nomes, o mesmo programa, a gente só trocou as variáveis aqui, entrou com o nome, notem que eu não coloquei aqui nenhum tipo de dado, porque o input já vai retornar string mesmo. A gente pode usar, por exemplo, o comando for, né, para fazer iteração sobre todos os valores de um dicionário, por exemplo. Então, o que acontece? Como cada posição do dicionário contém um par, né, de chave, né,
Então, eu contei o nome, né? Nome e o valor. Então, a gente tem que ver exatamente o que acontece quando usamos um for, por exemplo, tá? Olha só aqui esse exemplo aqui. Eu tenho aqui esse dicionário. Então, aqui, olha. Tem uma pessoa com o nome Pedro, 4 Maria, 9 João, 6 com 1. Então, se a gente executar o programa, a gente vai perceber que apenas as chaves foram impressas, né? E a gente visualizou apenas a lista de nomes, né? Agora, se a gente quisesse usar os valores e não as chaves, né? Então, a gente teria que fazer uma outra coisa, teria que fazer esse tipo aqui de for. Então, vocês podem também fazer esse teste, tá? Então, o que ainda é possível fazer, pessoal? Iterar sobre a chave, né? E valor ao mesmo tempo usando o for, né? Sobre os itens de um dicionário. Como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente usa uma mensagem que é chamada itens. Né? Essa mensagem aqui Então, na verdade, os itens, né, o que ele faz? Se você tem duas variáveis, a gente precisa enviar essa mensagem para o dicionário, para ele receber uma lista de itens. Então, esses itens são tipo as tuplas, os pares, né? Para poder iterar. Tá? Então, você pode também utilizar esse comando, tá? Então, a gente comentou, né, anteriormente que quando nós apresentamos o exemplo do programa que conta quantas vezes um dado exibiu determinada face, a gente também pode usar uma estrutura de dicionário. Né? Então, lembram aqui que a gente fez lá na parte de listas, né, para a gente poder ver quantas vezes uma face, a face do dado era sorteada ali, né, quando você lançava o dado. Agora é o seguinte, com a estrutura de dados dicionário, a gente faz uma versão tipo um pouco mais elegante, né, do programa, e aí, na verdade, as chaves vão corresponder exatamente aos números das faces dos dados. Olha só aqui, você inicializa, tá? Então, olha, aqui não é mais necessário usar o face menos 1 que a gente usava lá na fórmula. Olha aqui, lembra que a gente usou na fórmula? A gente não precisa mais usar. A gente vai tratar os números das faces como literais, né? E, de fato, a gente fez isso. Olha. Vamos ler o dado. Se a face for você digitar o enter break, se não, olha, ocorrências.get, que face 0, né? Que tem um default aqui, mais um, e você vai imprimir as ocorrências, tá bom? Bem, então, pessoal, a gente tem aqui se por algum motivo, por exemplo, você precisar obter uma lista com todos os valores armazenados, você pode usar a mensagem value, mas a estrutura que ela retorna não é uma lista, mas é uma estrutura imutável do tipo dict value. Se quisermos obter uma lista mutável, então a gente vai usar list. A gente já falou sobre o list, tá? Então aqui tem a forma aqui. Também tem a mensagem case, que traduzindo quer dizer chave, né? Então vai retornar uma estrutura imutável, que pode ser convertida também em uma lista de valores, só usando o comando list, tá? E também você pode, além de converter esses valores para a lista, se você quiser utilizar aquelas funções que nós já vimos, sum, max, min, append, insert ou remove, já que eles são imutáveis, e também você pode fazer interações sobre esses valores, tá? Ok. Então, aqui eu deixo alguns exemplos para vocês reproduzirem, tá? E qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Bem, pessoal, então, para complementar, a gente vai conversar, né, sobre recapitular o que a gente falou de forma conceitual lá no início do curso, que é a forma como os objetos eles são armazenados na memória, né?
E o que são essas variáveis, né? Então, a gente pode pensar que os objetos, por exemplo, são dados, estruturas de dados que a gente quer armazenar e funções que vão manipular esses dados, né? Mas esses dados, eles precisam ser armazenados na memória, né? E a gente pode pensar, né, que a memória é uma sequência muito longa de bytes, onde cada byte é composto por 8 bits. Então, bit é algo que representa uma informação booleana, que pode ser 0 ou 1, e o byte vai ter 8 bits, né? Então, ele pode representar números de 0 até 2 elevado a 8 menos 1, que é 255, né? 0 a 255. Então, a nossa memória, ela vai ter milhões, ou às vezes bilhões desses bytes, né? Então, aqui, vamos pensar no seguinte, aqui eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês aqui. Digamos que eu tenho uma lista 1 aqui, 1, 2 e 3. Uma outra lista com o mesmo conteúdo, 1, 2 e 3. Aí eu vou... Vamos verificar aqui se elas são iguais, né? Vou mandar executar aqui para vocês verem. Verdadeira, elas são iguais. Agora, vamos ver se a lista 1 é a lista 2. Vamos verificar isso? Falso, certo? Então, elas têm o mesmo conteúdo, mas a lista 1 não é a lista 2, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Olha só aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma terceira lista. Lista 3 vai ser igual a lista 1 vezes 3. Vou mandar imprimir a lista 3. Vejam, quando você manda, né, quando você tem a lista 3 e você multiplica por 3 a lista 1, então você vai criar uma lista grande que vai repetir o conteúdo da lista 1 3 vezes, né? Então, daqui, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, agora, se você mudar e fizer isso aqui, olha. Vou chamar aqui lista 4. A lista 4, vou colocar aqui colchetes e vou mandar imprimir aqui a lista 4. Notem que a lista 4, ela acessou a lista 1, né? Mas como você colocou entre colchetes, ou seja, é uma lista dentro de outra lista. Na verdade, a lista 1, ela se torna um elemento da lista 4. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou alterar. Eu vou alterar o elemento da posição 0 da lista 1. Vou colocar ele igual a 99. E vou pedir para imprimir a lista 3 e a lista 4. A lista 4. Olhem só vamos ver o que vai acontecer. Olha, pessoal, quando a gente mandou imprimir, né, a lista 4, notem que a lista 4, ela foi alterada aqui na primeira posição, mas a lista 3 não, né? A lista 3, olha, ela se mantém, porque a lista 3, ela é uma nova lista, né, que pegou os elementos da lista 1 e criou uma nova lista. Só que a lista 4 não. A lista 4, ela está apontando para a lista 1, né? Então, se a lista 1 mudar, a lista 4 vai mudar também, tá bom? Então, essas são algumas curiosidades que eu queria trazer hoje para vocês, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.